Hello guys, how are you doing? I hope you have a great week. I hope you have a great day. And I hope you are all fine, ok? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho dos nossos modal verbs, mas eles não estão sozinhos. Eles estarão no present perfect. Assunto esse que nós vimos da aula 1 a aula 8 da apostila 1 da etapa. Tá bom? Então, para relembrarmos um pouquinho, ok? Nós temos a estrutura de presente perfeito do present perfect, que vai ser sempre have ou has, que é o verbo auxiliar, mais o verbo principal na forma contínua, perdão, na forma de particípio, os participle. Eles estarão lá naquela terceira coluna que nós tanto vimos da tabela do etapa. Tudo bem? Então, exemplo. I have studied for my test. Ou seja, eu estudei para minha prova. Quando eu uso esse present perfect, eu estou falando de uma situação que aconteceu no passado sem que exista um tempo definido. Isso é muito importante. Eu não estou definindo quando eu estudei. O que é importante para mim aqui é a ação. Eu estudei. Ou quando eu falo de uma situação que aconteceu e que ainda tem consequências no presente. I have studied for the test. Ou seja, eu estudei para a prova. Vai ter a consequência que provavelmente a minha nota vai ser boa. Tudo bem? Mas o present perfect, ele também pode se aliar aos modal verbs. Esses modal verbs que nós vimos no ano passado, que podem ser o can, o could, o should, o must, right? O que é importante sobre os modal verbs? Cada um deles representam, guys, uma necessidade, ou melhor, um ponto que vai ser traduzido quando para o português. Um exemplo. You should study more. Você deveria estudar mais. Aqui, o que eu quero traduzir para você e o que eu quero dizer, o significado é: você deveria, eu estou te aconselhando a fazer algo. Se eu dissesse, you must study for tomorrow, aqui já não é mais um aconselhamento, eu estou falando de uma ordem, de uma obrigação. Você deve estudar para amanhã. Só que os modal verbs, eles só podem traduzir ou só podem expressar situações no presente. Quando eu preciso dizer, por exemplo, eu deveria ter ouvido a minha mãe. Eu não consigo fazer isso com o modal verb sozinho. Aí entra o nosso querido perfect modal verbs. Eu vou usar modal verb mais o present perfect para traduzir essa ideia. Então, olhem só. Aqui eu peguei a nossa aula 9, corre lá para sua apostila, aula 9, apostila 1, os perfect modals. Primeira situação, a gente tem a Lisa. Lisa invited Karen for lunch right now. Sal's in the kitchen with the girls. Então nós temos a Lisa e a Karen, a mãe, a Sally, todas na cozinha. You should have told me Karen doesn't eat meat. I would have made something else. Ou seja, você deveria ter dito que a Karen não come carne. Eu teria preparado outra coisa. Ou, até uma tradução mais próxima do português, eu prepararia outra coisa. Right? Vocês perceberam que essa estrutura, então olha só, essa estruturazinha aqui, ó, you should have told, ou seja, esse should have é o should have told. Eu tenho should mais o have mais o told. Depois, guys, eu tenho essa estrutura aqui, olha, I would have. É o would e o have. Então aqui eu não tenho só o present perfect, eu vou ter o present perfect mais o would e o present perfect mais o should. Tudo bem? Então vamos falar um pouquinho a respeito deles. Olha só, quando eu uso should have done ou should have e qualquer outro verbo, eu posso substituir esse done aí
por qualquer outro verbo, desde que ele esteja no participle, tudo bem? Eu estou descrevendo, eu estou falando de um regret. O que é um regret? Eu estou falando de um arrependimento, algo que eu deveria ou não deveria ter feito, right? Quando nós usamos o should have, eu posso expressar algo que hoje eu não faria mais, right? Que é o nosso terceiro tópico, to make a suggestion about a past event. Então, se eu digo, you should have studied more to your test, right? Eu estou fazendo o quê? Você deveria ter estudado mais para sua prova. Aqui é uma suggestion que eu fiz para você. Ao mesmo tempo, uma crítica. Ok? Que é o nosso segundo tópico aí. To criticize something or somebody. Então, para criticar, não uma crítica, cuidado, destrutiva, mas uma crítica construtiva, ok? Quando a mãe fala aqui, olha, you should have told me Karen doesn't eat meat. Você deveria ter dito que a Karen não come carne. Então, aqui a mãe está fazendo uma crítica a respeito da falta da informação para ela. Então, vamos lembrar. O should have mais o verbo no participle pode ser usado para expressar um arrependimento, expressar uma crítica ou fazer uma sugestão de algo que já aconteceu, mas que você pode fazer de uma outra forma no futuro. O exemplinho, I'm broke now. I shouldn't have gone shopping. Eu estou totalmente falido agora. I'm broke. Eu não deveria ter ido às compras. Aham, então é uma crítica para mim mesma nesse momento, ok? Próximo, a mãe da Lisa também falou, I would have prepared something else. Eu poderia ter preparado outra coisa para ela. Aqui esse would have é exatamente uma hipótese, uma opinião sobre algo que aconteceu no passado. Quando ela diz que ela prepararia algo, outra coisa, para Karen, ela estava exatamente querendo falar sobre essa hipótese, de que ela poderia ter feito, mas ela não tinha informação. Olhem o exemplinho. I would have found Mary if I had her number. Eu teria ligado para Mary se eu tivesse o número dela. Não tenho, nem pensei nisso, só fui pensar quando eu já precisava ligar e não tinha o número. Próxima. Could have done. Estamos falando de uma possibilidade ou o uso, na verdade, mais apropriado, uma habilidade de algo do passado, right? Que deveria ou poderia ter sido feito e não foi. Olhem para esse exemplinho aqui, olha. She could have painted the room the week before. Então, eu tô falando o seguinte. Ela poderia ter pintado o quarto na semana passada, na semana anterior. Mas pela carinha dessa moça aí, vocês acham que ela pintou? No, right? Ou, possivelmente, eu estou deduzindo que ela possa ter feito. Então, podem ser duas formas aí. Tanto uma dedução de que ela fez, quanto uma dedução de que ela não fez. Ok? Então, chegamos ao nosso terceiro tópico. Agora, o must have. Must have, ele é muito bacana. Por quê? Quando eu falo de must have, eu estou traçando uma conclusão a partir de fatos ou de observações que eu tenha feito. Então, eu estou quase certa a respeito daquilo que eu estou dizendo. Porque, enfim, nunca a gente consegue estar 100% certo. Mas aqui eu estou quase certa a respeito disso. Então, é uma conclusão lógica de algo que aconteceu no passado a partir de observações minhas. Olhem só. There is nobody at home. They must have gone out. Não há ninguém em casa. Eles devem ter saído. Você tocou a campainha, bateu palma.
dançou na porta da pessoa, chorou, fez tudo possível, gente. A porta não abriu, veja bem. Tem duas razões aí. A primeira, eles devem ter saído, né? Não tem ninguém em casa. A segunda, a pessoa não quer me receber. Vamos, né, crer que seja só a primeira, tudo bem? Mas também pode ser a segunda. Mas aqui, brincadeiras à parte, they must have gone out, eles devem ter saído, é uma conclusão que eu faço, é uma conclusão que eu tenho, na verdade, depois de traçar todas as possibilidades dentro da minha cabeça, de pensar a respeito de todas elas. Tudo bem? Can't have done é o oposto do must have. É quando eu digo que algo não pode ter acontecido. She can't have eaten it all. Você olha lá na geladeira, aquela sobremesa Maravicheries, que acabou. E aí você pensa, eu não acredito que tenha sido a minha mãe ou meu pai que comeu tudo, não deixou nada para mim. Então você expressa esse não pode ter sido, porque você acredita que não foi nem só seu pai, nem só sua mãe, mas talvez os dois que comeram a sobremesa e não te chamaram, right? Então aqui é sempre para expressar algo que você acredita totalmente, que você está completamente certo de que não aconteceu, tudo bem? Então, must have é aquilo que você acredita que aconteceu a partir de conclusões lógicas, e o can't have é aquilo que você acredita que não aconteceu, seja por uma conclusão, seja por uma intuição. Por fim, may e might have done, eles são sinônimos, trabalham da mesma forma. Eu vou expressar probabilidade sobre algo que tenha acontecido, tá? Não tenho, quando eu uso may e might, eu não estou tratando de nenhuma conclusão ou algo que eu possa me basear. Não, é simplesmente algo que eu imagino, é uma guess. Ou seja, eu imagino, eu acredito. Então, olhem só, he might have prepared the soup in the microwave. Eu acredito que ele tenha preparado a sopa no micro-ondas. Por quê? Não sei, whatever. Simplesmente acredito, tá bom? E aí, pessoal, nosso último tópico, will have done, e esse tópico ele é bastante específico. Deixei ele para o final, tá bom? Ele não aparece na apostila, mas eu só quero que vocês saibam que ele existe também. Ele fala de uma atividade que vai ser concluída em um determinado ponto, um determinado tempo do futuro. Então, olhem um exemplinho. At 14, he will have finished his lunch. Ou seja, até as 2, ele já terá concluído, ou já concluirá o seu almoço. Tudo bem? Então, eu tô falando de future. Tem um prazo limite para que uma situação até lá termine. Alright? Então, algo bastante importante agora. Isso, falando dos exercícios da apostila. Então, ali o primeiro exercício da nossa aula 9 é exatamente complete the sentences with the correct perfect modal and one of the verbs in the box. Então, vocês tinham que colocar um perfect modal mais um verbo do nosso box para completar. His car looks so clean. O carro dele parece tão limpo. O que eu poderia usar aqui, gente? Conclusão lógica. He must have washed it this morning. Ele deve ter lavado o carro hoje de manhã. É uma conclusão lógica que eu fiz a partir da minha observação do quão limpo está o carro dele. Thomas got sick. Thomas ficou doente. Ai, Thomas, meu filho. O que Thomas fez? Olhem logo abaixo. Aqui, olhem só. Dica, running in the rain. O nosso queridinho estava correndo na chuva. Vou fazer o quê? Uma crítica? He shouldn't have gone running in the rain. Ele não deveria ter ido
correr na chuva, meu filho. Letra C. Why did you buy a new watch? Por que você comprou um relógio de pulso novo? E aí, guys? Your old one. O que eu poderia ter feito com o seu antigo? I could have fixed. É uma possibilidade. Eu poderia ter consertado o teu antigo, o teu outro relógio, right? Mas enfim, você comprou um relógio novo, não posso mais consertar. Vamos pro final do nosso exercício. The picture. He was with me all the time. Ou seja, ele estava comigo o tempo todo. Então, é uma situação que eu não acredito que tenha sido ele que fez. He can't have stolen the picture. Ele não pode ter roubado essa foto, esse quadro, porque ele estava comigo o tempo todo. Então, é algo que eu não acredito ser real. Right? Letra E. The cake's all gone. E o bolo se foi. Comeram todo o bolo. Someone. Aí você vai fazer o que? Uma dedução lógica. Someone must have eaten it. Alguém deve ter comido o bolo. Essa dedução se faz como? Abriu a geladeira, cadê o bolo? Lembrando que o bolo não vai andar, o bolo não vai fugir e não vai ser abduzido. Então alguém comeu, certamente. Por isso que nós temos must have aí. E por fim, meu pessoal, you, to me, when I told you not to buy that car. Ou seja, aqui vem neste momento uma crítica severa. Você, para não comprar aquele carro, você deveria ter me ouvido quando eu lhe disse para não comprar aquele carro. Então, aqui é uma crítica a respeito de algo que já aconteceu. Alright? Então, guys, gostaria muito que vocês, por favor, peguem a aula 9, façam todos os exercícios. Vocês não precisam postar as respostas dos exercícios na plataforma. Eu disponibilizei para vocês os gabaritos, para que vocês façam autocorreção. Não é para copiar, gente, é autocorreção. Façam o exercício, depois vejam as respostas. Coloquem na plataforma as dúvidas. Teacher, por que dessa resposta? Eu havia colocado essa. Nós vamos conversar um pouquinho a respeito, tá? Outra coisa importante, a teacher vai disponibilizar, guys, os vídeos, tá? Tanto vídeos de autoria própria na nossa plataforma, quanto vídeos extra, que eu acho extremamente importante. É muito importante que esses vídeos que eu estou colocando lá sejam assistidos, tá? É importante que vocês tenham várias formas de ver o mesmo tópico. Eu coloquei links lá que são confiáveis. Cuidado, não vai para a internet procurar qualquer coisa. Coloquei links de vídeos confiáveis, tá? Com conteúdo confiável. Assim como a teacher vai postar vídeos próprios. Mas é importante que vocês assistam, ok? Um conteúdo ajuda, um vídeo, na verdade, ajuda a fixar o conteúdo do outro. Eles são sequenciais. Todos eles vão ser importantes, ok? Então, conto com vocês, espero que não tenham ficado aí dúvidas muito grandes, mas se elas existirem, coloquem isso na plataforma para que eu possa responder e a gente converse, consiga solucionar isso. Tudo bem? Guys, fico por aqui. Kisses, see you next class!